Disciplina Dinâmica da Água no Sistema Solo-Planta-Atmosfera, aula 15. Essa aula nós vamos trabalhar com a obtenção dos parâmetros da curva de retenção da água no solo com o Excel. Nós já fizemos na aula 13 um trabalho utilizando o programa RETC. Nós vamos ver como trabalhar isso no Excel. Aproveitei alguns conceitos básicos colocados na aula 13, eu repeti aqui só por conveniência, e inclusive o modelo de Van Genusten para a curva de retenção de água no solo, e os dados de uma curva qualquer, nós vamos utilizar os mesmos dados da aula 13. Então nós temos aqui o H, a carga de pressão ou potencial matricial, em centímetros de coluna de água, e o teor de água volumétrico. Então nós vamos trabalhar exatamente com os mesmos dados. Bom, eu copiei essa tabela, já coloquei aqui no Excel para nós trabalharmos. Vou aumentar aqui um pouco. No primeiro passo, nós vamos colocar aqui os valores absolutos de potencial matricial. Nós vamos trabalhar no modelo de Van Genusten com esses valores absolutos. Vamos então vou copiar aqui a equação do modelo. Só para ajudar no cálculo. Tá? Então, só relembrando, nós temos aqui os parâmetros θr, o teor de água residual, alfa, que é o único parâmetro com dimensão, a dimensão é o inverso da dimensão do potencial matricial, N e M. O M depende do N, nessa versão que a gente vai trabalhar, utilizando a relação M igual a 1 menos 1 sobre N, que tem como base o modelo de condutividade hidráulica de Moalen. E o θS nós vamos considerar também como um parâmetro a ser obtido nesse ajuste. Em algumas abordagens ele pode ser considerado já o dado de laboratório, mas em situações, por exemplo, com várias amostras, análises oriundas de várias amostras, a gente pode fazer o ajuste conjunto para essas amostras, trabalhando com o teor de água do solo saturado, como também um parâmetro a ser ajustado. Bom, vou colocar aqui esses parâmetros. Nós vamos fazer uns chutes aqui para esses parâmetros iniciais. Eu vou considerar para θS a porosidade do solo, que é comum, está em torno de 0,5, então vou usar esse valor, 0,5. O θr, aliás, os demais parâmetros, nós não temos valores iniciais, então nós vamos colocar valores fictícios e ver o que acontece com o ajuste da curva. O θr nós vamos colocar um valor de 0,01, por exemplo. O alfa vou colocar um valor unitário. O n eu vou utilizar um valor maior do que 1. Lembrando que no caso aqui eu estou trabalhando com separador decimal sendo ponto, tá? E o m nós vamos usar a relação igual a 1 menos 1 sobre o valor de n. Vou deixar até marcado aqui. Que esse parâmetro não vai ser ajustado. À medida que a gente trabalhar com o valor de n, nós já temos automaticamente o valor de m. Bom, o n eu coloquei um valor maior do que 1 exatamente pela relação.
Se nós colocamos um valor menor do que 1, nós podemos ter então em m, teríamos em m, aliás, um valor negativo. Demos esses valores iniciais dos parâmetros, são os chutes iniciais. Então, nós podemos fazer aqui uma outra coluna com os valores de θ modelados ou ajustados. Vou colocar aqui, chamar essa primeira coluna de valores observados e vou copiar isso. Vou deixar aqui acima como ajustado, tá? Obtido com o modelo de Van Genuster. E vamos então entrar com essa fórmula. O que nós temos então? É igual a θr mais θs menos o θr dividido por 1 mais, abre parênteses aqui, alfa, que multiplica o valor do módulo de H. Então já tem aqui o valor absoluto elevado a n vamos fechar esse parênteses do denominador e elevado a m. Aqui. Bom, vou colocar em 3 casas decimais para ficar no mesmo padrão. Claro que o primeiro valor deu bastante diferente do valor de θ. Outro ajuste aqui para a gente continuar é fazer o travamento dessas células com os parâmetros, já que nós vamos movimentar para outras linhas e os parâmetros estão fixos nessas linhas. Então, para fazer esse travamento, basta colocar um cifrão antes da referência de linha, que é o número, para cada uma dessas células, exceto a célula que tem o potencial matricial, o valor absoluto, que essa célula também vai ter a referência sendo alterada com a linha. Certo. Feito isso, podemos copiar para as demais células. Vamos fazer um gráfico, antes de fazer o ajuste, fazer um gráfico para ver como está a proximidade considerando esses chutes iniciais. Vou fazer um gráfico do tipo dispersão. Transferir esse gráfico aqui para baixo. Então nós temos aqui os valores observados da curva. Vou fazer uma configuração, melhorar um pouco a apresentação desse gráfico. Essa série é o teor de água observado. Deixa eu identificar também esses eixos. E o eixo horizontal é o módulo do potencial matricial em centímetros de coluna de água. Bom, temos essa identificação. O eixo também vamos formatar aqui como número, 2 casas decimais. Bom, a gente pode observar também que a escala do eixo do potencial matricial ela está linear. Nós podemos trabalhar com uma escala também logarítmica. Vou formatar esse eixo
para uma apresentação logarítmica, a gente consegue ter uma percepção da inclinação variante aqui da curva de retenção. Bom, esses são os dados observados. O nosso trabalho envolve um ajuste de curva, que é diferente de uma interpolação em que se ligariam esses pontos seriam ligados. Então nós vamos fazer um ajuste, e o modelo para esse ajuste é o modelo de Van Genusten. Tá? É uma curva que tem esse formato próximo de um S, em muitos casos. Então nós temos essa forma específica. Esse é um dos modelos, acredito que o mais usado no campo das ciências agrárias. Bom, feito isso, eu vou acrescentar aqui uma série que é exatamente dos valores a serem ajustados. O eixo X também são os potenciais matriciais, e o eixo Y, os teores de água volumétrica. Só um ajuste aqui no título dessa outra série. Esse aqui vai ser o θ ajustado. Bom, vou deixar também essa série a ser ajustada como uma linha. Então, é exatamente uma curva suave que a gente quer obter a partir do ajuste aos pontos observados. Então nós vou fazer uma formatação rápida aqui. Vou considerar a linha sólida, cor padrão. E vou retirar esses marcadores para facilitar a visualização. Bom, é claro que nós tivemos aqui, podemos perceber um ajuste longe do que nós queremos, né? Esse ajuste está ruim, vou colocar também uma legenda, porque nós não trabalhamos ainda os valores dos parâmetros do modelo de Van Genusten. Então, o que nós vamos fazer? Vamos trabalhar com o método da minimização da soma dos quadrados dos desvios. Então, vamos fazer uma coluna para os desvios. Vou trabalhar então como θ observado menos θ ajustado elevado ao quadrado. Observe que a ordem não faz diferença, que a gente eleva ao quadrado fica sempre positivo. Vou deixar diminuir essas casas decimais. Nós temos isso feito para todos os valores correspondentes do potencial matricial. Vou escolher uma célula e fazer a soma dos quadrados dos desvios. Então nós vamos fazer essa soma. Tá? Podemos, para efeito de facilitar o algoritmo, uma convergência mais rápida, podemos multiplicar isso por um valor, por exemplo, 1000. E o que nós queremos então é o conjunto desses pontos, aliás, o conjunto dos valores desses parâmetros, que vão minimizar a soma dos quadrados dos desvios, e assim conseguirmos um ajuste otimizado dessa curva em relação aos pontos observados. Para fazer isso, nós vamos trabalhar com a ferramenta Solver. Ela fica na aba Dados. Pode ser que ela não esteja instalada, então nós podemos ir em Arquivo, mais Opções, e trabalharmos aqui com Suplementos. Clique em Ir e podemos optar aqui pela instalação do Solver. Quem não tiver já
essa ferramenta instalada. Bom, no Solver, vou acionar o Solver. O que nós precisamos fazer? Deixa eu deletar aqui, tinha um lixo aqui. Nós precisamos designar, nesse caso, a célula objetivo, o tipo de processo que nós vamos desenvolver para essa célula objetivo e quais são as células variáveis. A célula objetivo é a soma dos quadrados dos desvios que nós multiplicamos por 1000. Certo. Nós queremos minimizar. E as células que sofrerão essas alterações serão as dos parâmetros θS, θR e alfa. Bom, nós não vamos mudar essas outras opções, tornar variáveis restritas não negativas e utilizar esse método GRG dos gradientes conjugados não linear. Feito isso, resolver. Bom, já reduzi muito aqui a soma dos quadrados dos desvios, que nós multiplicamos por 1000. E nós temos então o ajuste feito o modelo de Van Genusten ajustado por meio da busca dos valores dos parâmetros aos pontos observados. Esses são os valores que nós conseguimos, né? Deixa eu reduzir um pouco, não preciso ficar. Deixa com 4 casas. Esses são os valores de θS, θR, alfa e n. Tá? Conseguimos isso com o Excel utilizando a ferramenta Solver. Vamos fazer um comparativo com os valores que nós conseguimos para esses mesmos pontos com o RETC. Deixa eu copiar esses valores. No RETC nós conseguimos valores diferentes aqui, né? Então realmente não se espera que esse conjunto de valores dos parâmetros sejam exatamente os mesmos, né? A gente pode ter mínimos locais nesse processo de otimização e pelo processo, o algoritmo diferenciado em cada um desses métodos, podemos conseguir diferentes conjuntos de parâmetros que geraram a otimização. Nós podemos observar aqui que o ajuste ficou muito bom também com o trabalho no Excel, atende na prática perfeitamente a descrição da curva com o modelo de Van Genusten e assim assim executamos então o ajuste da curva de retenção de água no solo com o modelo de Van Genusten utilizando o Excel. Embora visualmente esteja claro, né, que o ajuste foi adequado, a gente pode obter também o coeficiente de determinação, o R2. No caso do RETC, deixa eu abrir o RETC para a gente recuperar esse. No caso do RETC, nós conseguimos o R2, deixa eu pegar de quase 0,99.
No caso do Excel, nós teremos que trabalhar com uma fórmula. Essa fórmula está na aula 14. Deixa eu copiar essa equação. Nós vamos aplicar essa equação, né? Nós temos os valores observados, os calculados ao quadrado, já temos inclusive esses valores aqui, os desvios, aliás, ao quadrado, né? Deixa eu colocar uma representação melhor, quadrado dos desvios. Nós temos o n, que é a quantidade de número de dados, são 14. E a variância dos valores observados nós podemos calcular diretamente com o Excel. Então nós vamos, deixa eu colocar aqui embaixo, n vai ser 14, a variância do θ observado, nós vamos colocar uma fórmula de variância. Vou utilizar a fórmula var.a Excel sobre os valores observados. Então, já temos esse dado, agora basta a aplicação da fórmula do R2, esse coeficiente de determinação. Deixa eu colocar aqui para facilitar. Vamos pegar soma dos desvios ao quadrado dividido por n, que multiplica a variância. Obtivemos aqui com o Excel um valor levemente inferior ao obtido com o RETC. Tá? Uma dica, às vezes a gente consegue fazer o ajuste com o Excel, a gente pode rodar novamente a ferramenta Solver para tentar ver se há uma melhoria mesmo após a primeira otimização. Em alguns casos há uma convergência, mas se atinge o número de iterações limites, que pode ser modificado conforme as opções, mas quando nós resolvemos a partir daquele novo conjunto de valores de parâmetros, conseguimos um resultado ainda melhor. Então, basta a gente aplicar novamente. Observe que o valor da soma dos quadrados de desvios multiplicados por 1000, né? Nós conseguimos reduzir ainda mais esse valor e agora conseguimos um R2 superior com o Excel em relação ao que foi obtido com o RETC. Podemos inclusive rodar novamente. Vou executar mais uma vez só para ver se houve a convergência. Agora realmente chegou no valor, né? Convergiu para esse valor de 0,792. Colocar a fórmula aqui novamente, lembrando que a soma de quadrado de desvios, e nós multiplicamos por 1000 para facilitar a convergência. Tem um número maior aqui. Bom, conseguimos então o resultado final, desempenho similar, mas o Excel, aliás, um R2 conseguimos um pouco superior ao do RETC, mas enfim, duas ferramentas que podem ser utilizadas para ajuste do modelo de Van Genusten a dados observados.
Aqui nós trabalhamos com dados de apenas uma amostra. Poderíamos trabalhar com de várias amostras também, como representando um determinado extrato de solo, e aplicarmos essas ferramentas já para fazer uma análise conjunta de ajuste. Finalizamos então a aula 15. Até a próxima aula.